Vivemos atualmente em uma sociedade que podemos chamar de plural, mas apesar de um Estado democrático e laico, alguns grupos e pessoas ainda insistem em não enxergar as mudanças socioculturais estabelecidas e partem para a negação de direitos, violência, discriminação e ainda tentam impor seus pensamentos, dogmas religiosos e valores morais e sociais que já não abrangem e nem correspondem à visão de parte da sociedade. Os últimos acontecimentos na 19ª edição da Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, onde a atriz Viviane Beleboni realizou um protesto contra a violência e a mortandade de gays, lésbicas e transexuais, encenando uma crucificação, e ainda uma publicidade de TV com vários perfis de casais que se presenteiam, incluindo homossexuais, geraram reações favoráveis e contrárias, e até violentas por parte de alguns. Isso demonstra tanto a diversidade de identidade, a ruptura de padrões que já não atendem mais, como também o exacerbamento da visibilidade e defesa dos modos de pensar e agir diante do contraditório, do diferente. Mas isso é bom ou é ruim? Vamos refletir e debater sobre isso? O Estação Consciência de hoje faz essa provocação, através de nossa reportagem especial, onde ouvimos a opinião de populares, de especialistas e defensores de causas, como a vereadora Elisa Virgínia, o professor do Departamento de Direito da UFPB, José Batista de Melo Neto, das entrevistas em estúdio com o subprocurador-geral da República e, nessa condição, procurador federal dos direitos dos cidadãos adjunto e professor de Direito Luciano Maris Maia, e com a técnica de enfermagem, ativista e transexual Fernanda Benvenuti. Você é nosso convidado e convidada. A sociedade está sempre em constante mudança. Com as experiências, a educação e os fatos que acontecem no nosso cotidiano, as pessoas se modificam todos os dias, o que as tornam diferentes e únicas. Muitas vezes, essas distinções não são toleradas por alguns, apesar da Constituição Federal e da Declaração Universal dos Direitos do Homem contemplarem há anos que todos são iguais e têm os mesmos direitos, independente da cor, idade, orientação sexual, religião, gênero, origem ou opinião política. Todos devem ser respeitados como acreditam esses pessoenses. Tem que respeitar o próximo. Quem não se respeitar, como é que vai ser o final nosso? A orientação sexual vem desde criança, não importa isso, e todas as pessoas têm que ser respeitadas. Todos somos humanos e merecemos ser respeitados por todos, né? Não é um motivo de sermos pretos ou ter uma religião diferente da outra que é para ser agredido. Cada um faz o que quer. Ninguém pode, digamos assim, a gente de respeitar aquilo que a pessoa gosta, né? Cada um faz o que gosta, não é verdade? Todos são iguais, temos que respeitar. O importante é a pessoa seguir sua vida e fazer o que gosta. A vereadora Elisa Virgínia, do PSDB de João Pessoa, afirma que também prega o respeito entre as pessoas, mas condena a atitude de uma atriz transexual que desfilou crucificada na 19ª Parada Gay de São Paulo. Um travesti vestiu-se, ou se despiu-se de Jesus e ficou crucificado com sangue, com a coroa de espinhos, e na cruz, em vez de ter Jesus Cristo, Rei dos Judeus, tinha homofobia, baixa de homofobia, LGBT, e aí a gente viu um total desrespeito ao maior ídolo de todos os tempos, que é Jesus Cristo, ídolo de mais de 90% dos brasileiros, católicos, evangélicos, enfim, todos que acreditam, e isso feriu o Código Penal. Zombaram, escarneceram, e o artigo 208 do Código Penal brasileiro diz que não se pode escarnecer com a religião de ninguém, tem que ter respeito. Mas esse professor de direito explica que o ato deve ser entendido como manifestação política. Muita gente pensa que aquelas paradas são só festa,
Mas não, é um momento de reflexão política também. E o que aquela menina fez foi uma manifestação política. Ela fez a demonstração concreta, né, se você pega todos os ensinamentos do cristianismo, né, no sentido de que o Cristo foi crucificado para curar, para pagar os nossos pecados, para purificar-nos todos nós. Ou seja, o ato da crucificação do Cristo é o simbolismo de que, a partir daquele momento, nós estamos purificados. Ele foi à cruz como um martírio maior. Só que nós vamos assistir no cotidiano das nossas vidas essas crucificações continuarem acontecendo. E se você vai dentro do segmento LGBT, nós vamos ter uma violência continuada dos mais variados tipos praticada contra essas pessoas. Mas o grande problema daquela manifestação, que foi uma manifestação política e artística, tá, é porque, primeiro, você tem uma mulher que está lá sendo crucificada, e mais que uma mulher, é uma mulher transexual. Elisa também acredita que a campanha dos namorados da empresa O Boticário também ultrapassou limites ao ser exibida na televisão. Estão me acusando de incitar o ódio, né, por conta da propaganda, que eu aderi à propaganda contra uma linha de produtos, o Boticário, que veio com aquela proposta, né, de vários casais héteros e pares homossexuais, porque não são casais, já que não é um homem ou uma mulher, eu considero pares. Então, mulher com mulher, homem com homem, se dando presente. Teve algum problema nessa propaganda? Posso dizer que não, foi uma propaganda tranquila, não teve nada, né, obsceno, mas eu não concordo com aquilo e eu tenho o direito de não concordar. Um desses grupos, né, que tem mais se destacado na sua luta, né, é o ativismo homossexual, que muitas das vezes eles extrapolam os seus direitos e entram na intimidade das pessoas. E o que eu estou observando é que, ultimamente, eles têm conquistado praticamente todos os direitos, né? Têm conseguido muitos recursos financeiros, eles têm se reunido, são muito inteligentes, são muito organizados, e aí, aplauso para eles têm todo o direito de fazer isso. Mas, e com essa agenda LGBT muito ativa, está interferindo até na educação dos filhos das pessoas que não querem que as suas crianças sejam educadas daquele jeito. E isso aí me preocupa bastante, porque eu acho uma atitude covarde. Professor Luciano Maia, nós estamos presenciando muitas mudanças socioculturais, então a gente está percebendo que a sociedade está havendo um reboliço, digamos assim, em termos de religião, de diversidade humana, né? O que o senhor acha desse momento? A pluralidade é fértil. A diversidade de opiniões políticas, a diversidade de opiniões religiosas também, faz com que a sociedade seja mais vibrante. E numa democracia, todos têm que aprender a conhecer-se reciprocamente, dar-se a conhecer e encontrar modos pacíficos de convivência. Debaixo da nossa Constituição, todos são iguais. E essa igualdade, a igualdade de pessoas humanas, que tem que prevalecer numa sociedade democrática. Eu acho, portanto, muito enriquecedor para a sociedade. E o que precisamos é aprender a conhecer a riqueza dessa diversidade. Fernanda, a parada LGBT em São Paulo suscitou muita polêmica, né? Como você vê essa polêmica que foi causada por causa daquela encenação da crucificação, por exemplo? Na verdade, é uma polêmica tão desnecessária, porque se as pessoas fundamentalistas, porque eu não falo das religiosas, eu falo das pessoas fundamentalistas religiosas, se elas se pautam o tempo todo, o tempo inteiro, a atacar o movimento LGBT e os LGBTs, como se nós fôssemos a escória da sociedade, o que nós não somos, nós fazemos parte desta mesma sociedade, e se existe democracia de liberdade e de expressão, por que não? Será que só o homem do gênero masculino é a imagem e a semelhança de Cristo? Por que não poderia ser uma travesti? Ela não estava ali fazendo uma zombaria, nem uma crítica da religião. Estava ali fazendo um protesto, demonstrando para a sociedade o que acontece de violência, de crimes e assassinatos nesse país contra essa população e que muitas vezes são enfocados e são incentivados, de certa forma, por alguns fundamentalistas religiosos quando tenta colocar os LGBTs à margem da sociedade e fazer com que a sociedade não aceite essa população.
Professor, o senhor acha que houve exagero em termos de religião? Cristo falava por parábolas. Ele precisava de exemplos que pudessem significar uma maneira de mais facilmente as pessoas perceberem os seus ensinamentos. Há vários momentos da parada gay, esse particularmente da atriz representando uma crucifixão, é uma grande parábola e uma grande metáfora. Significa que na sociedade de hoje, quem está sendo crucificado é precisamente o conjunto de pessoas que adotam uma orientação sexual ou tem um gênero distinto da sua expressão sexual. E isso faz com que se deseje chamar a atenção da sociedade para a importância de não automaticamente, por valores enraizados no subconsciente de cada um, automaticamente já estabelecer uma rejeição em razão da diversidade do outro por conta de sua orientação sexual ou por conta do seu gênero. O que eu quero mencionar é que se nós aprofundarmos o nível de religiosidade da população brasileira, que se afirma cristã majoritariamente, o próprio Cristo, cujo maior mandamento é o amor, não aceitaria ou não aceitará situações de agressão e violência contra quem quer que seja, mas ao contrário, uma situação de conhecimento, respeito, acolhimento e transformação numa relação de convivência harmoniosa. Então é uma metáfora, poucas pessoas entenderam como metáfora, entenderam na sua literalidade, se sentiram ultrajadas por isso, mas isso permite que a sociedade dialogue e conheça outras maneiras de interpretar esse fato. E interpretando dessa maneira como eu estou mencionando, como uma metáfora, como querendo significar que hoje o crucificado, a crucificada é o homossexual, é a lésbica, o transgênero, vai conseguir entender como a sua atitude termina significando as chicotadas dadas no Cristo. Nossa conversa continua no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Estação Consciência, que hoje discute a diversidade humana convivendo com as diferenças. E os nossos convidados entrevistados de hoje são a técnica em enfermagem, ativista e transexual Fernanda Benvenuti e o professor da Universidade Federal da Paraíba e subprocurador-geral da República, Dr. Luciano Maris Maia. Sabemos que as discriminações de gênero e orientação sexual são violências que ferem os direitos humanos das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de pessoas adultas. Como trabalhar uma mudança social para banir esses preconceitos? Tudo passa pela chamada educação em direitos humanos ou educação para a tolerância. Nós costumamos não gostar do que não conhecemos e muitas vezes estereótipos, preconceitos vão se grudando na cabeça de cada um e antecipadamente não gostando e não querendo uma aproximação. Quando, através do processo de educação, você se dá a conhecer e permite conhecer o outro e verifica que por trás da cor, por trás da etnia, por trás da identidade de sexo e da identidade de gênero, há uma pessoa humana que ama, que sente, que se comunica, que reflete. Isso transforma a relação. E aí você deixa de olhar aquele rótulo, deixa de olhar aquele carimbo social antecipadamente colocado e passa a encontrar cada qual pela realidade que cada qual é. Zezé, Fernanda, e assim identificar naquela pessoa que se identifica como pessoa, não importa o sexo, não importa o gênero, você começa a estabelecer uma relação de fraternidade, de igualdade, de identidade como pessoa humana. Então, é nesse sentido que a educação, e a educação na sociedade como um todo, a educação para a cidadania, que se dá no ambiente em casa, que se dá no ambiente da religião, que se dá no ambiente do trabalho, que se dá no ambiente da escola, em todos os ambientes públicos e privados, que se dá no ambiente da política, do modo como o prefeito, os vereadores,
os deputados, os senadores, a presidenta da República, como cada qual exercita o seu cargo público, os magistrados, os promotores, procuradores. Se você tem uma postura de olhar as outras pessoas como pessoas, sem antecipadamente evitá-las ou querer bem ou querer mal, em razão de rótulos que chegaram antes de chegar o conhecimento direto, isso fará com que você, abrindo-se para conhecer e se dar a conhecer, se abra para conviver numa sociedade que se pretende justa, fraterna, solidária e sem preconceitos. Isso. Fernanda, na sua visão, o que tem sido feito pelos diversos segmentos da sociedade para provocar esse diálogo respeitoso, aberto, entre pessoas que têm valores morais, sociais diferentes? Na verdade, a gente tem sempre procurado dialogar com todas as pessoas, porque o problema não está nos LGBTs. Os problemas estão no preconceito que as pessoas têm com os LGBTs. E aí, quando a gente fala nas pessoas, não estou aqui falando somente das pessoas de fundamentalismo religioso ou de religiões, não. Estou falando das pessoas da sociedade. Porque as pessoas ainda têm a rotulação de achar que um homossexual, que a homossexualidade ou se aprende, ou se copia, ou é algo contagiante. É como se fosse ainda acreditar que o LGBT é uma patologia e que essa patologia pega até no contato físico, até no dialogar, até no estar presente, até em sentar ao lado de uma pessoa como essa. O respeito, para mim, é a base da cidadania. Se eu não respeitar a pessoa pela orientação sexual dela, heterossexual, eu também não posso exigir respeito dessa pessoa para comigo. O respeito, ele é algo que ele é recíproco. As pessoas têm que se entender, têm que se respeitar. Não é respeitar só dizer, eu respeito, fulano é gay, eu respeito, fulano é travesti, eu respeito, fulano é lésbico, eu respeito. Que muitas vezes isso é falso, é da boca para fora. É respeitar significa aceitar, tolerar, caminhar e conviver junto. Isso para nós, do movimento, isso é a parte que a gente busca nessa sociedade. É o respeito igualitário, daqui para lá e de lá para cá. Porque nós não temos nada contra a heteronormatividade, contra a heterossexualidade. O que nós temos é contra algumas heteronormatividades que estão aí, que parece que essa sociedade só foi feita, só foi criada para as pessoas heterossexuais e exclui os LGBTs. Então o que a gente quer nessa sociedade é essa igualdade. Igualdade de sexo, igualdade de gênero, igualdade de identidade de gênero, igualdade de pessoas no mesmo ambiente, convivendo harmonicamente. O artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. A sociedade está preparada para isso? A sociedade é viva e os instrumentos normativos também são vivos porque a sociedade é viva. E a sociedade enfrenta concretamente problemas que precisa resolver. A declaração é de 1948, já são passados mais de 60 anos da sua edição, mas vários outros instrumentos vieram depois dessa declaração. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e a nossa Constituição de 88, que já tem quase 27 anos, tem mais de 26 anos, é uma Constituição democrática, e lá ela abre, no preâmbulo, menciona que o propósito da Constituição é estabelecer uma sociedade justa, fraterna e sem preconceitos, solidária e sem preconceitos. Sociedade somos nós. Então, o desafio é como é que nós conseguimos, no cotidiano, ser solidários e evitar os preconceitos. A educação para os direitos humanos ajuda nisso e como eu mencionei, perpassa em todos os aspectos. A sociedade está preparada para conviver com esse modelo de família, com a adoção por esses casais, adoção de crianças? Se quem está nos escutando
parar para tentar observar se na sua família, na sua casa, na família de um amigo, tem casais homossexuais, homens ou mulheres, e como é que eles se comportam como pessoas nas relações que têm, como é que eles se comportam se eventualmente tiverem filhos, vão perceber que o comportamento que adotam de dirigir-se com lealdade, com correção e com respeito, com bem-querer uns para com os outros, passa ao largo dessa questão da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. Ou seja, eu tive ao longo da minha vida, e tenho ao longo da minha vida, grandes amigos, grandes educadores, em que ser educador, ser uma liderança espiritual e uma influência na minha família, era fundamentalmente o ser humano que aquela pessoa era, independentemente da sua orientação sexual. Cada um de nós tem esses exemplos em casa, nas famílias e no ambiente de convivência. Portanto, basta você identificar as pessoas que lhe são próximas e a orientação sexual que tem, para dizer, eu por acaso deixo de ser amigo dessa pessoa pelo fato dele ter uma orientação sexual diferente, dele ter um gênero diferente, ou seja, tem um sexo e tem uma identidade de gênero diferente do sexo que tem. Em que é que isso muda na minha relação humana? E eu não tenho dúvida nenhuma que cada um conseguirá encontrar um exemplo para reconhecer e afirmar que não será isso que fará a diferença, não será isso que afetará o seu caráter, não será isso que afetará o seu desejo de aproximar-se. E, portanto, eu costumo até ser mais radical e dizer, na nossa sociedade eu considero que o machismo é muito mais destrutivo e pernicioso do que qualquer outra ideia. Porque o machismo pressupõe a superioridade do macho sobre a fêmea, sobre a mulher, podendo ser dono dela, espancá-la, maltratá-la, destruí-la. Fernanda, apesar dessa opressão, dessa violência que a comunidade LGBT sofre, você pontuaria alguns avanços na sociedade? Sim, hoje nós temos avançado bastante. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho 54 anos. Na década de 80, nessa cidade, assim que eu cheguei aqui, eu não podia andar de ônibus, eu não podia estudar. Para estudar, eu enfrentei uma barra gigantesca, com todas as minhas características femininas. Muitas vezes os meninos corriam atrás de mim, botavam para fora do ônibus, me batiam e a polícia tentava me perseguir. Quer dizer, hoje, praticamente, isso quase não acontece. Quando acontece, é uma violação e a gente tem como denunciar. Na década de 80, a gente não tinha nenhum instrumento e nenhum movimento para se salvaguardar. Hoje, com 54 anos, eu tenho a minha família biológica e eu tenho a minha família adotiva, que eu adotei meus 2 filhos, porque aí eu não defendo a adoção só por casais LGBTs ou por casais homoafetivos, como as pessoas que defendo também a adoção por pessoas. Eu adotei meus filhos individualmente, graças a Deus, tenho um rapaz lindo, maravilhoso, de 19 anos e uma moça de 13. Que faz 2 meses que minha mãe, que me ajudava a criá-los, faleceu, e graças a Deus a nossa convivência é tranquila, não tenho nenhum problema, até aqui nunca sofreram preconceitos que fossem tão fortes que eles chegassem em casa se queixando, até mesmo porque eu nunca permiti que ele se debatesse, que ele se confrontasse com alguém por conta da minha identidade de gênero. Isso é muito bem trabalhado. E por quê eu digo isso? Porque eu crio eles. Eles são criados a partir de mim, comigo, que sou uma transexual. E eu nasci onde? Eu nasci de uma família heterossexual. A minha educação foi toda uma educação heterossexual. A educação dos meus filhos não é uma educação para a homossexualidade. É uma educação para serem cidadãos e cidadãs dentro de uma sociedade que eles têm que aprender a conviver com o preconceito, com a discriminação e com tudo isso. Então, hoje a gente avançou. Avançamos muito no judiciário, mas ainda não avançamos no legislativo. Algumas casas de lei, como a Prefeitura de João Pessoa, como o governo do estado, tem alguns decretos que garantem nos espaços públicos e privados o uso social do nome de travestis e transexuais. Hoje nós temos construído nesse Brasil, desde de 2000, a partir do governo Lula, nós construímos o Programa Brasil Sem Homofobia, que hoje é o plano de enfrentamento de direitos humanos da população LGBT, que tem várias políticas envolvidas aí. Aqui no nosso estado, nós temos
espaço LGBT, nós temos Delegacia de Combate aos Crimes Homofóbicos, nós temos Conselho Municipal, Conselho Estadual, um ambulatório que trata da população de travestis e transexuais e prepara para o processo transexualizador. Nós temos vários instrumentos e políticas que estão garantidas nas casas legislativas, nem na Câmara Federal e nem no Senado Federal, onde algumas leis tramitam lá há bastante tempo, como, por exemplo, a Lei da Identidade de Gênero. Aprovada a Lei da Identidade de Gênero, nós não precisaríamos correr ao judiciário para retificar o nosso nome, de nome social, para o nome de registro civil, como é no meu caso, que o meu já foi retificado, já está tudo legalizado, mas não retifiquei o sexo na documentação. A aprovação da Lei da Identidade de Gênero, isso tudo cai, porque o cartório vai ser obrigado a mudar, a modificar, retificar o nome e o gênero no documento. É assim com outras leis, é assim com a Lei CAO, a lei do antirracismo, também tem que ter uma lei que salve e resguarde a vida da população de gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais nesse país. A gente segue agora para mais uma pausa, mas a nossa conversa continua no próximo bloco. Chegamos agora ao terceiro e último bloco do nosso programa Estação Consciência, que hoje discute a diversidade humana convivendo com as diferenças. Professor Luciano, Fernanda falou no bloco anterior muito do legalismo, né, no país, de que tudo para que as pessoas aceitem essas mudanças que estão ocorrendo, que precisa ter uma lei. Isso é verdade? Nós temos leis suficientes, porque a Constituição Federal já diz para a gente respeitar a dignidade da pessoa humana. As pessoas não respeitam. O que falta para a gente chegar a esse respeito à dignidade? Bom, a lei é um comando normativo que requer obediência. Mas para que ela possa ser obedecida, ela precisa também ser conhecida. E muitas vezes o conhecimento não se faz apenas com a publicação formal no Diário Oficial, uma publicação em que se pressupõe que todo mundo vai ter acesso e conhecer o seu conteúdo. Isso se dá através de um processo de educação. Um processo de educação e especialmente os órgãos do Estado adotando políticas públicas que realizem na prática essa igualdade. E isso se dá particularmente para os chamados grupos vulneráveis, para, digamos assim, as pessoas de afrodescendência, os indígenas, os ciganos, as pessoas com deficiência e também as pessoas com orientação sexual homossexual e os transgêneros, em razão de sofrerem preconceito e atitudes discriminatórias por parte da sociedade. Então, a Constituição já estabelece, e nos espaços também de abertura, ela se permite ser complementada pelo conteúdo dos tratados internacionais de direitos humanos. E o Brasil já assinou quase todos os tratados, tanto no âmbito das Nações Unidas quanto no âmbito do sistema interamericano. Além do conteúdo dos tratados, tem também o conteúdo das decisões desses órgãos internacionais de monitoramento. Ou seja, o Brasil já tem uma quantidade de textos normativos suficientemente vinculantes para orientar a conduta do legislador, do magistrado, dos chefes dos executivos, para que adotem as políticas de igualdade, adotem as políticas de afirmação do respeito e de reconhecimento e inclusão desses grupos vulneráveis. E muitas decisões já permitem, por exemplo, o reconhecimento de direitos previdenciários, já se reconhecem os direitos civis de contrair casamento, se avança para o reconhecimento dos direitos de constituição como família e de adoção, por exemplo. Agora, nada substitui o processo pedagógico e educativo que perpassa todas as etapas da vida em sociedade, não só nas escolas primárias, mas também nas secundárias e também no ensino superior, e é um corte transversal, para
educar para o respeito à alteridade e à convivência harmônica. Fernanda, a respeito dessa publicidade que se falou tanto durante esse período de Dia dos Namorados, né, porque apareceram pessoas do mesmo sexo se presenciando e tal. Você acha que precisaria dessa polêmica toda? Na verdade, eu não sei por que a polêmica toda. A polêmica é pelo fato da não aceitação, da inclusão dessa população na sociedade, que é a população LGBT. Por quê? Vamos pensar o contrário. É normal a gente encontrar um menino adolescente e uma menina adolescente na porta de um shopping, na porta de qualquer estabelecimento comercial, dentro da escola, em qualquer lugar, se beijando, trocando carícias. Isso para a sociedade é normal. Se é o contrário, isso já causa susto, já causa pânico, já causa preconceito. Os preconceitos começam a se externar dessas pessoas porque não admitem que duas pessoas do mesmo sexo possam se amar tanto quanto duas pessoas de sexo oposto. Então, isto é o que se dá o chamado preconceito e a discriminação que vem em seguida. Porque muitas vezes o preconceito, só o ser humano é dotado dessa irracionalidade de ser preconceituoso. Mas, porém, quando você não o externa, isso não causa nenhum problema. O problema é você externá-lo. Porque se eu digo que eu não gosto de fulano, porque fulano tem estatura baixa, que eu não gosto de fulano, porque fulano tem um peso a mais do que as outras pessoas, para mim, quando eu faço isso, eu firo a dignidade daquela pessoa. Então eu ofendo aquela pessoa. Então o preconceito, a partir daí, ele se torna a ser algo grave, porque você está ofendendo uma pessoa na sua integridade, na sua dignidade. Então, essa visibilidade e esse preconceito que se deu a partir dessa visibilidade, é só por isso. É porque são duas pessoas do mesmo sexo que estavam trocando carícias, que estavam fazendo uma troca de amor em público. Aí isso parece uma aberração. Quer dizer, a heteronormatividade se impõe nessa hora. E nós temos que viver numa sociedade, no meu entender, onde ninguém pode se sobrepor a ninguém. É a mesma coisa do machismo, que coloca a mulher no patamar de inferior e que muitas vezes a própria mulher inconscientemente reproduz esse machismo. Quando cria seus filhos, quando passa para os seus filhos, quando tenta dizer assim, seja uma frase que é muito machista, mas que muitas mulheres, muitas mães reproduzem. Quando olha para um menino e faz, ô menino, para de fazer isso, isso não é coisa de homem, isto é coisa de mulherzinha. Olha, como a mulher, muitas vezes, a gente também, do gênero feminino, temos muito que nos policiar para a gente também não ficar reproduzindo os preconceitos, as discriminações e as violências que nós muitas vezes passamos. Então, essa sociedade ela tem que se dar a esse confronto de ideologia, de democracia e de inclusão das pessoas e de respeito. A partir daí, por eu ser uma pessoa trans, ser do movimento LGBT, eu tenho o dever e a obrigação de olhar um casal se beijando na praça, respeitar, não criticar, não externar nenhum preconceito. Tenho. Para mim, aquilo ali não me afeta na minha masculinidade, ou na minha feminilidade, ou na minha dignidade, em nada. E por que quando é conosco, isso afeta as pessoas? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. É dialogar e dialogar para uma hora convergir para o respeito e a dignidade. Professor Luciano, a gente já falou no início, mas eu volto a retomar esse momento onde nós estamos vivendo uma democracia, né, um Estado laico. O que acontece hoje com a comunidade LGBT é o que acontece com as mulheres, com os negros, em outra dimensão. Essa sociedade ela já está aceitando essa diversidade humana. Qual a sua visão em relação, bem macro mesmo, da sociedade? A sociedade está evoluindo do ponto de vista de aceitar essa diversidade? Eu diria que não é um caminho linear,
não é sempre um avanço, há muitos recuos, não acontece da mesma forma, em lugares distintos se dá de maneira mais tranquila e com menos rupturas, e em outras há retrocessos. Mas sim, se você para e vê na perspectiva o que acontece, hoje a situação, passados 26 anos da nossa Constituição, é de muito mais reconhecimento e afirmação da igualdade das pessoas com orientação sexual diferente, das pessoas com identidade de gênero distinta da sua identidade de sexo, também no plano do reconhecimento das questões raciais e étnicas, a maior reconhecimento de direitos. Sim, hoje nós conseguimos viver uma democracia muito mais efetiva e real do que tínhamos há muitos anos atrás. O papel hoje da mulher é muito mais significativo, a mulher hoje tem um protagonismo muito mais decisivo na sociedade, ela comanda muito mais lares do que antes comandava, ela tem muito mais voz e papel na sociedade do que antes tinha. E um olhar feminino sobre a sociedade é um olhar do cuidado, do zelo, do acolhimento, porque tem um modo diferente e menos belicoso de olhar do que o homem. Eu sou um otimista, eu sou um grande otimista e convivendo com os alunos e alunas dos primeiros anos do curso de Direito e também já na pós-graduação, eu consigo perceber que essas novas gerações estão se formando na compreensão da pluralidade e da diversidade, e que isso é muito bom. Há momentos de tensão, momentos de recuo, mas o movimento como um todo é para a afirmação do respeito e da igualdade. Você concorda com o que o professor disse, Fernando? Eu concordo. Sabe por que eu concordo? Porque quem viveu os anos 70, os anos 80, na época da ditadura e no fim da ditadura, e entra no começo da democracia, claro que essa democracia ainda está em construção. Ela não é algo estático, não está pronto, não é um projeto acabado. É um projeto de sociedade que nós ainda estamos construindo. Mas hoje eu vejo o seguinte: os negros, a população negra, as mulheres, os quilombolas, as pessoas indígenas, hoje nesse país têm direitos garantidos, tanto na Constituição como em leis que foram criadas para reafirmar o direito deles que estavam garantidos na Constituição. Nós, LGBTs, temos os direitos, entre aspas, que está garantido na Constituição, mas ainda não temos esses marcos regulatórios de lei que essas populações têm, porque ainda precisamos avançar muito nesse país para que a população LGBT seja vista e seja aceita com o devido respeito que ela merece. Eu quero agradecer os dois convidados, o professor Luciano Maia e a Fernanda Benvenuti, pela honra de receber vocês aqui, por ter um debate tão caloroso, tão esclarecedor. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, a gente está chegando ao final do Estação Consciência. Eu só quero agradecer e dizer assim, para mim eu fico muito honrada em poder vir debater um assunto que é pertinente a mim, enquanto pessoa, e a minha população, com um professor tão qualificado como o professor Luciano, que aqui, cada momento que a gente vai, a gente não só ensina algo para as pessoas, a gente aprende. Graças a Deus, para mim é uma honra sentar ao lado dele para debater um assunto que para muita gente é tabu, mas que para a gente é super importante. É muito difícil saber quanta dor tem na vida do outro. E não podemos nós ser uma cruz a mais para o outro carregar. A perspectiva do respeito, a perspectiva de reconhecer o outro como pessoa, é a mais profunda manifestação do amor cristão. O amor que faz com que, se eu me aproximar do outro, não é para ser cruz, mas para carregar a cruz que ele já carrega. Muito obrigada. O seu Estação Consciência de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema para ser discutido, envie sua ideia para o e-mail que aparece na tela. E se você quiser, ainda pode rever o programa de hoje. A reprise do Estação Consciência vai ao ar sempre aos domingos e segundas. Até o próximo programa.